Glória a Deus. Diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia. Repita comigo: Judéia e Samaria. Pula para o versículo 4. Pula para o 4 aí. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Aleluia. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículo 8. E houve grande alegria naquela. Vou repetir. E houve grande alegria naquela cidade. Aleluia. Uau. Em Romanos capítulo 14, verso 17, a Bíblia fala o seguinte: que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E aonde chega expressões do reino, chega também a alegria, chega a paz, chega a justiça. E é o que eu queria falar um pouquinho nessa noite. Eu quero ministrar a vocês uma palavra que tem queimado no meu coração. Tem sido uma palavra que vem me acompanhando, nos lugares onde eu tenho passado ultimamente. E eu acredito que não vai ser diferente nessa noite, porque eu acredito que homens do reino trabalham em cooperação. Amém? Então, nós estamos aqui nessa noite para cooperar, sobretudo, com aquilo que o Senhor já tem feito na vida de vocês, aquilo que o Senhor já tem manifestado nessa casa. Então eu quero mais uma noite, mais uma vez, poder cooperar com isso. E você vai entender que o reino de Deus é um reino de cooperação. Vou repetir: o reino de Deus é um reino de cooperação. Então, o nosso intuito é simplesmente cooperar. Amém? Cooperar. E o texto, o capítulo 8, e principalmente a gente leu, a partir do versículo 1, mas o verso 8, fala sobre o desfecho, ou fala de um resultado promovido pela pregação do evangelho, alegria. A cidade se alegrou. E diz a epígrafe do texto que, qual o nome dessa cidade? Samaria. Samaria se alegrou por conta da pregação do evangelho, porque Filipe, um jovem diácono, em dado momento abandona a mesa do serviço diaconal para viver o seu encargo evangelístico, para viver a sua vocação evangelística. Costumamos dizer até de uma forma até mesmo brincando, diga: Filipe, rapaz, tá fazendo na praça? Vai servir a mesa, garoto. Mas o que ele carregava era muito mais forte, E na verdade, tudo o que aconteceu aqui no capítulo 8, literalmente o texto vai nos mostrar isso, que Filipe foi completamente compelido, impulsionado. E você vai ver que Filipe viveu outras experiências, até mesmo quando ele prega o evangelho para o eunuco que sai de Jerusalém, ele é conduzido de um lugar para o outro, ele parece que não tem muitas opções,
ele simplesmente é conduzido, porque assim é um homem governado pelo Espírito Santo, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é ser governado por ele. Posso ouvir amém? Pastor, o que é ser cheio do Espírito? É ser presidido. Então não basta somente ter o Espírito Santo presente, é preciso tê-lo como presidente da nossa vida. Então um homem guiado pelo Espírito, irmãos, ele não tem vontade própria. Eu vou repetir, um homem guiado pelo Espírito, ele não tem vontade própria, ele é conduzido. Eia, aleluias. Sim, e Deus sabe como mover esses homens. Aleluias. Eu falei aqui que ele abandonou, né, a mesa do serviço, da diaconia, para se lançar no ministério itinerante. Não foi isso. Até porque a gente não pode confundir isso, né, irmãos? A gente sabe do encargo evangelístico, e todo homem que tem esse encargo, irmãos, não tem jeito, Deus vai mover esse homem a cumprir o propósito dele. Mas Filipe não abandonou a mesa do serviço porque quis. O texto já está dizendo, né? Houve uma grande, o quê? Houve o quê, irmãos? Perseguição contra quem? A igreja. Aleluia. Nós gostamos de falar muito sobre avivamento, né? Irmãos, e assim, eu acredito, penso eu, beleza? Penso eu, que todo avivamento ele é precedido sim por lágrimas e intercessão, mas Deus sabe como provocar isso, irmãos. E se tem algo que coopera para um avivamento, esse algo é perseguição. Porque Deus sabe como nos dispensar, Deus sabe como nos mover. E o interessante que Filipe estava cumprindo um itinerário de Deus. A Bíblia diz que, né, entretanto os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, e Filipe desceu à cidade de Samaria. E o versículo 1 que a gente leu também, quando se levantou a perseguição contra a igreja em Jerusalém, diz o texto que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, porque Deus sabe como nos dispersar. Deus sabe como nos mover, irmãos. Deus sabe. E Filipe estava exatamente no lugar aonde ele deveria estar. Lembra do capítulo 1? Abre aí comigo, rapidinho, capítulo 1, versículo 8, só para você ler. Atos 1, 8. Isso iria acontecer, amém? Mas você está me ouvindo? Então, olha, Atos capítulo 1, versículo 8. Olha que o Senhor falou para a igreja, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão o que? Minhas? Tanto em, vamos lá, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os fins da terra. Quem foi que falou isso? Jesus, deixando como plano de governo e de expansão da igreja, irmãos. Vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Quem foi que falou isso? Jesus que falou isso. Glória. Interessante que Filipe agora ele desce para as regiões de Samaria para pregar o evangelho, para cumprir o mandato do próprio Jesus, para obedecer uma palavra. Me parece que a igreja estava um tanto quanto confortável em Jerusalém. Lembra o que eu falei aqui? Deus sabe como mover a igreja, irmão. Deus sabe como nos dispersar, como nos enviar. Então, entenda uma coisa. O capítulo 1, versículo 8 precisava
começar a se cumprir. E aí eu aprendo uma coisa aqui: todas as vezes que você não cumpre o capítulo 1, o versículo 8, o capítulo 8 e o versículo 1 vai se cumprir na sua vida. Meu Deus! Inverte aí o texto. Se a igreja não cumprir Atos 1:8, 8:1 vai se cumprir sobre a igreja. Meu Deus sabe dispersar a sua igreja. Deus sabe. Deus sempre está trabalhando e nos empurrando para cumprirmos o seu propósito. E agora Ele está exatamente cumprindo o itinerário de Deus. Exatamente na geografia, na rota que o Espírito Santo tinha, de certa forma, estabelecido para a sua vida. Filipe está pregando em Samaria. Mas Jesus já tinha falado sobre isso. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até... Aleluia! Deus sabe como nos mover. E sabe algo que eu acho muito poderoso aqui, irmãos? Que não há lugar algum que Jesus possa te enviar sem que antes Ele passe por lá primeiro. Eu vou repetir: não há lugar aonde Jesus vai te enviar sem que antes Ele passe por lá. Porque, pastor, entenda uma coisa: a gente não faz força para pregar, a gente simplesmente prega, e a palavra, ela faz tudo. Entenda uma coisa: Isaías capítulo 61, verso 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas, a libertar os cativos e a pregar a quem, irmãos? Aos quebrantados de coração. Então, entenda uma coisa: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e esse mesmo Espírito me ungiu, me capacitando para pregar aos quebrantados de coração. Então, peraí, já existe um tipo de gente específica me esperando. Entenda uma coisa: eu só prego, mas é Ele que quebranta o coração. Olha, escute, querido. Por isso que não há lugar nenhum onde o Senhor possa te enviar sem que antes o Espírito já nos esteja passando por lá. Porque homem nenhum tem poder de quebrar o coração de outro homem. Só o Espírito Santo quebranta o coração do homem, irmão. Por isso, nunca tem de ser o Espírito Santo na vida de alguém. Mulher, você não é o Espírito Santo do seu marido. Marido, você não é o Espírito Santo da sua mulher. Eu posso ter uma retórica perfeita, eu posso estudar técnicas de persuasão, mas entenda uma coisa: as minhas técnicas, a minha retórica, a minha dita sabedoria, ela só vai até um limite. Verdade. Porque quem quebranta o coração do homem é o Espírito Santo. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz que Ele vai me enviar a pregar os quebrantados de coração. Existe um campo maduro esperando o tipo de colheita. É isso que eu quero falar aqui nessa noite. Existe um campo maduro que já está madurinho. Esses dias eu estou ouvindo isso. Sabe o que Jesus falou no capítulo 4? Erguei os vossos olhos. Vocês dizem que falta 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo: os campos já estão maduros. Sim, entenda uma coisa: por que eu quero falar isso? Porque eu acredito que o próximo ano, o ano de 2020, irmãos, será um ano de uma colheita. Mas entenda uma coisa: não como nos anos passados, mas será uma colheita feita e realizada debaixo de um grande entendimento
2020 vai ser um tempo fantástico. Glória. Você crê nisso? O Senhor desses dias está nos preparando para vivermos. Eita! Aleluia! Eu acredito nisso. Por isso, não há lugar algum por onde eu passe sem que antes o Espírito Santo já esteja passando por lá. Porque quem é que convence o homem do pecado? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória. Pastor, mas e eu? Como eu posso cooperar com isso? A própria vida de Filipe vai nos mostrar, ali mesmo no capítulo 8, quando ele se aproxima daquele eunuco, quando o eunuco não está entendendo nada do que ele está lendo do livro de Isaías, Filipe olha para ele e pergunta: você entende o que você está lendo? Olha o que o eunuco diz: como eu entenderei se não há ninguém que me explique? Eia, aleluia. Nós cremos que nesses dias o Senhor está, sim, levantando um tipo de gente, pessoas específicas. Não é uma roda de escarnecedores, mas é a roda dos esclarecedores. Pessoas esclarecidas no reino de Deus, capazes de esclarecer outras pessoas. Porque nesse exato momento existem Saulo de Tarso se encontrando com Cristo em caminho de Damasco. Aleluia. Mas eles não entenderam, eles estão precisando de um Ananias. Meu Deus. Meu Deus. Senhor da glória. Deus está levantando pessoas com um tipo de entendimento para ensinar pessoas, para que elas entendam a revelação. Mas vamos voltar mesmo para a mensagem. Entenda uma coisa: se todos os lugares que eu passar, eu tenho a garantia de que alguém já passou por lá, alguém já aplanou a terra, alguém já regou a terra, e esse alguém é o Espírito Santo. Então, Filipe, eu quero dizer uma coisa para Filipe. Filipe, a cidade se alegrou. Diz o texto, versículo 8, né? Que houve uma grande alegria naquela cidade. Por quê? Os enfermos estavam sendo curados. Os oprimidos estavam sendo libertos. Aleluia. Pensa nisso. Os paralíticos estavam andando. Aleluia. O Cristo estava sendo pregado. E o que acontece? Alegria. Porque o avivamento também traz essa expressão de alegria, irmãos. Porque pessoas são tocadas, pessoas são renovadas, pessoas são curadas. É a vida de Deus se manifestando naquele lugar. Mas Filipe, não se embriague, porque os aplausos da cidade não é para você. Meu Deus. Aleluia. Deus. Já entendi. Aleluia. Filipe, o que aconteceu em Samaria? Esse poço não foi você que cavou. Meu Deus. Aleluia. Mas alguém passou por lá. Filipe, você apenas está cooperando porque alguém passou por Samaria primeiro. Preste atenção. E agora, preste atenção. Alguém passou por lá. Primeiro, irmãos, foi Jesus. João capítulo 4. Vamos lá. Se puder aí, liga a luz do seu celular. João capítulo 4. Isso. João capítulo 4. Versículo 3 e 4. Você encontrou? João 4, 3 e 4 diz assim, ó: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Versículo 4. E era o quê? Atravessar o quê? Preste atenção.
E era-lhe necessário passar por Samaria. Quem? Jesus. Lembra que eu falei aqui no começo? Não há lugar algum que Jesus vá te enviar sem que antes ele esteja passando por lá. Aleluia! Jesus passou por Samaria. Olha que poderoso isso. Jesus passou por Samaria. Então, tudo que está acontecendo agora no capítulo 8, o avivamento que eclodiu em Samaria, foi porque uma fonte foi aberta naquela cidade. Jesus chega em Samaria para desabilitar um poço e habilitar uma fonte. Presta atenção. Aleluia, aleluia. Sim, ele chega em Samaria para desabilitar um poço e habilitar uma fonte. É nisso que eu quero falar nessa noite. Sabe por quê? Eu acredito que em 2020 nós vamos viver um ano de uma expressão evangelística como nunca. Glória a Deus. Sim, aleluia. Mas para que isso aconteça, o Espírito Santo, nesse tempo, nesses dias, ele está abrindo fontes. Diga, Jesus passou por lá. Jesus passou por lá. E falando de reino, irmão, tratando-se de reino de Deus. Deixa eu abrir a minha lanterna aqui para não facilitar. Ok. E tratando-se de reino de Deus, Jesus é a expressão exata do reino. Ele, enquanto homem, ele ainda não estava no seu governo pleno. Tentaram até coroar Jesus, lembra? Mas aquele não era o momento. Porque Jesus, ele estava na terra para cumprir um ministério, uma jornada profética. Entenda uma coisa. Tratando-se dos 5 ministérios, quais são os 5 ministérios, irmão? Quais são? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A expressão dos 5 dedos aqui, ó. O apóstolo, que toca todos os outros, o profeta, aquele que aponta, dá o caminho, o evangelista, porque é o maior, aquele que vai mais longe, o pastor, que é o dedo da aliança, e o mestre, que é o da sustentação. Esses são os 5 ministérios. Jesus, a Bíblia diz que sobre Jesus foi derramado o Espírito sem medida. Ele fluía naturalmente nos 5 ministérios. Jesus era pastor? Sim, aliás, ele dizia, eu sou o bom pastor. Ele era a melhor referência, porque ele era a referência do pastor que daria a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Jesus era apóstolo? Sim. Ele está dizendo, o Pai me enviou. Ele era o enviado de Deus, do Pai. Então ele era um apóstolo porque ele estava sobre uma missão. Aleluia. Aleluia. Ele era evangelista? Sim, porque a Bíblia diz que ele tinha compaixão pela multidão. Ele se condoía, ele tinha desejo de tocá-los, abraçá-los, curá-los das suas enfermidades, libertá-los. Jesus era evangelista. Mestre? Como não? A Bíblia diz que os fariseus, os rabinos daquela época diziam assim, nossa, esse ensina como alguém que tem autoridade. E todas as vezes que ele fala diferente. Porque Jesus era o mestre sobre excelência, irmãos. Havia um ensino. Ele era mestre, então Jesus fluía nos 5 ministérios da nova aliança. Ele era pastor, ele era apóstolo, ele era profeta, ele era evangelista, ele era o quê? Mestre. Mas um dos ministérios que era mais latente na vida de Jesus, você vai perceber isso em nas escrituras, nos evangelhos, que Jesus era muito reconhecido como profeta. Olha isso, João capítulo 4, versículo 19. Olha aí o versículo 19. Olha o que a mulher fala, olha o testemunho que ela dá sobre Jesus. O que ela diz no versículo 19? Senhor, disse-lhe a mulher,
vejo que tu és Profeta. Então, era muito forte o ministério profético sobre Jesus, a veia profética. Tanto é que muitos confundiam ele, diziam, será que esse é Elias que voltou? Ou será um dos profetas, Jeremias? Porque era muito latente o manto profético sobre Jesus, porque Jesus sempre estava apontando para um reino vindouro. Ele sempre estava apontando para algo que iria acontecer. Ele sempre estava olhando para o futuro. Mas entenda uma coisa, e essa mulher, ela reconhece, ela diz assim, ó, eu vejo que tu és profeta. Ela reconhece o ministério profético de Jesus. Na nova aliança vigoram os 5 ministérios. E na antiga aliança? Quais eram os ministérios que vigoravam na antiga aliança? Vamos lá? Era o ministério do profeta. Repita comigo, profeta, sacerdote e rei. Então deixa eu te explicar uma coisa. Assim como Jesus era pleno nos 5 ministérios da nova aliança, ele também é pleno no ministério da antiga aliança. É só para você entender algo. Então Jesus, enquanto ele estava na terra, vigorava sobre o encargo do profeta. Por isso que as pessoas reconheceram ele como profeta. E Jesus agora, lê lá em Hebreus. Qual é o ministério agora que está fluindo e funcionando na eternidade? O ministério de Hebreus, o sumo sacerdote. Então, tu acha que Jesus está numa cama, deitadinho, descansando até aquele grande dia? Não. Ele está servindo diante do trono do Pai como sacerdote. Então diga, profeta, sacerdote. Mas está faltando um ministério da antiga aliança que Jesus vai vigorar. É quando ele voltar. Glória. Quando Jesus voltar, Aleluia. ele vai tirar a estola de sacerdote e vai se vestir com a roupa do rei guerreiro. Ele vai vir sobre o cavalo, da sua coxa vai estar escrito o quê? Rei, Senhor. Viveremos a plenitude do reino. Mas vamos voltar para cá para o texto. Jesus está cumprindo o seu ministério na terra. E é muito forte a veia do profeta sobre a sua vida. E sabe o que eu tenho aprendido, irmão? Que o profético ou o profeta são aqueles que vão abrir fonte. Por isso que, olha o que a Bíblia diz, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Havia uma necessidade, não por conta de uma rota específica, não, ó. Vamos voltar para Galileia e a gente tem que passar por Samaria. Não, eles não tinham que passar por Samaria, até porque os judeus não se davam com em hipótese alguma, judeu algum tomava aquele tipo de rota. Mas Jesus, ele passou por Samaria. Você vai entender. Eu estou te levando numa reflexão para você entender a alegria que aconteceu no capítulo 8. Só para você entender. Jesus passa por Samaria e ele tem uma nobre missão. Qual a nobre missão de Jesus? Desabilitar o poço e habilitar uma fonte. Aleluia. Quem seria a fonte, irmão, de Samaria? A mulher samaritana. Jesus se encontra com aquela mulher próxima ao poço de Jacó, dizendo assim, ó, quem bebe dessa água aí, moça, vai tornar a ter sede. Porém, quem beber da água, Aleluia, nunca mais. Tornará até. Isso Jesus estava falando sobre a saciedade
verdade da salvação, irmão. Nunca mais! Nunca mais você vai ter sede, nunca mais! E aí ele continua dizendo, peraí, porque o intuito não era só saciar a sede dela, peraí, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. Será nele uma fonte. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu trouxe aqui nessa noite para abrir fontes. Como uma fonte. Olha o que a Bíblia diz: uma fonte que jorra para a vida eterna. Então o texto está dizendo que esta fonte, essas águas, está jorrando para a eternidade. Talvez ninguém esteja vivendo aqui, mas está jorrando uma água dessa fonte aqui. Está jorrando algo dessa fonte esquisitinha aqui, água viva. E sabe para onde essas águas estão indo? Elas correm, irmãos. Elas não ficam paradas, porque elas têm um itinerário, elas fluem para a eternidade. Pastor, elas estão indo para a eternidade, então da onde elas estão vindo?
coisa. Isso é só para a gente falar para Filipe: Filipe, não se embriague com a alegria da cidade. Não ache que foi você que promoveu esse avivamento todo. Alguém passou aí primeiro do que você. Ei, jovens, sabe o que eu tenho aprendido nesses dias? Porque jovem gosta de ser pioneiro, né? Desbravador. Mas entenda uma coisa: respeitem as histórias de seus pais. Respeite a história de quem passou por lá primeiro. Nós assumimos um espaço lá em Belfor Roxo, que era uma outra igreja. O Jefferson e a Rai congregavam nessa igreja, hoje congregam comigo. O pastor foi para Minas, foi morar em outra cidade, deixou espaço para nós, nos abençoou de certa forma. Uma das minhas primeiras palavras, pastor Leandro, quando eu assumi aquele espaço foi o seguinte: igreja, entenda uma coisa, a gente não veio aqui para trazer nada novo. Deus nos estabeleceu aqui para dar continuidade ao que começou lá atrás. Por isso a gente precisa respeitar quem foi que abriu a fonte. Eu tenho aprendido isso. Eu preciso estar assentado sobre os ombros daqueles que me precederam. Se eu estou vendo um pouquinho mais, é porque eles passaram por lá primeiro. De alguns anos para cá houve um crescimento sobre movimentos de adoração e evangelismo nas praças. Jovens começaram a se reunir em vários lugares para simplesmente tocar o seu carrom, o violão, e dizer: vamos trazer o reino de Deus, vamos trazer o reino de Deus. E alguns pensando que não, nós somos desbravadores desse tempo. Não, eu pregando isso em Angra, eu falei sobre isso. Você não está começando nada. Olha para a história. Você não é o primeiro nessa praça. Há 50 anos atrás tinha um irmão lá com um violãozinho sorrado, com um pedestal velhinho, uma caixa de som arranhada, dizendo: Jesus quer te salvar. Há 50 anos atrás tinha uma irmã lá de Coque com um folhetim dizendo assim, ó: Jesus te ama, meu filho. É preciso respeitar as histórias desses, irmãos. A gente não é pioneiro de nada. Alguém passou por lá. Jesus passou por Samaria, Filipe. Meu Deus, já pensou, Filipe? Que avivamento! Vamos alugar qual é o clube de Samaria aí pra gente alugar, para fazer uma conferência de 3 dias? O Espírito está me usando. Peraí, Filipe, alguém passou por lá e abriu uma fonte. Olha aqui. João capítulo 4. Diga: Jesus passou por lá. O profeta passou por lá, irmão. Calma, evangelista. Um profeta passou por lá. Jesus fala isso para aquela mulher: olha, você vai tomar da água que eu estou te oferecendo. Você vai sentir-se saciada. Só que a obra não para por aí. Agora você também é uma fonte. Aleluia. Aí, a partir do versículo 31 do capítulo 4, Jesus começa a falar sobre uma colheita. Ele fala sobre a ceifa e os ceifeiros. Aleluia. E olha o que ele diz a partir do verso 35. Olha aí, me acompanha aí. A partir do versículo 35. Vocês não dizem que ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo
ergam os seus olhos, olha os campos, eles já estão branquejando para a colheita. Versículo 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna, de sorte se alegram tanto o semeador como aquele que vai colher. Preste atenção, versículo 37, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e outro é o que colhe. Preste atenção, olha o versículo 38, eu vos enviei para colher o que vocês não semearam. Outros trabalham e vocês entraram no seu trabalho. Está entendendo, Felipe? Felipe, você está colhendo agora em Samaria uma semente que não foi nem você que semeou. Mas pastor, quem planta colhe? Sim, mas a gente precisa entender na perspectiva de colheita de reino, irmãos. Existem tipos de colheitas que eu vou viver que não foi nem eu que plantei, mas existem tipos de colheita talvez que você vai viver que eu plantei. Mas pastor, isso parece injusto. Não, como injusto? No reino de Deus é assim. A baluarte de Anchieta, ela está num lugar, num grande terreno. A igreja era na frente, era uma outra denominação a qual eu fazia parte, e o pastor sempre dizia assim: esse terreno é nosso, esse terreno é da igreja. Irmãos, eu sempre fui discípulo de pastor louco. Aliás, não tive muitos pastores, só dois, pastor Venilton e pastor Marco Campo. Mas o pastor Venilton era doido. Falou: irmão, vamos fazer ato profético. Tira o chinelo, tira o chinelo. Quantas vezes a gente andava naquele galpão descalço? O lugar é nosso, 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 o lugar é nosso. Teve uma noite que ele falou assim, reuniu, ó, fez um monte de sacolézinho de óleo, meu irmão. Fez um monte de bomba ungida. Falei: irmãos, Peguei. um monte de sacolé com óleo. Reuniu o povo na igreja, a gente foi para a parede do galpão e ó, irmãos, amanhã eu falo lá, eu dou um jeito, eu entro, eu varro lá, mas eu limpo. Vai agora, joga a granada. Foi todo mundo. Aí foi saquinho de óleo. Ai, foi. E eu lembro que ele colocou lá na parede, Josué, capítulo 6, versículo 2. Olha que eu te entreguei nas tuas mãos. E pai, pum, botou, bichou, desenhou. Pá. O pastor César Farrado, um dos discípulos próximos do César Castelão da Colômbia, foi pregar lá num congresso de consolidação, abriu a janela do gabinete e falou: o Senhor dará aquele espaço para a igreja. Passou o tempo. O pastor Venilton não entrou naquele espaço. Quem entrou foi o pastor Marco Campo. Ei, pastor Marco Campo, o que tu tem a ver com isso? Eu não sei, só sei que eu entrei. Porque uns trabalham e outros entrarão no trabalho do outro. Porque no reino de Deus é assim, irmãos. A gente também pode colher coisas até mesmo que não fomos nós que semeamos, mas alguém lá atrás semeou. Alguém lá atrás abriu uma fonte. Olha, mas quem são recompensados? Todos os dois, tanto os que semeiam e tanto aqueles que colhem são recompensados. Porque um planta, outro rega, mas quem é que traz o crescimento? Aí Jesus está falando: ergam os vossos olhos. Você acha que Jesus estava falando de um tempo futuro? Não, ele estava falando do que estava acontecendo naquele exato momento em Samaria. No intervalo que ele liberou aquela palavra para aquela mulher, irmãos, aquela mulher correu para os seus. E ela começou a pregar. Não, eu só dava testemunho. Olha isso, versículo 39. Lê aí, capítulo 4, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Nele em quem? Em Jesus. Em virtude do testemunho da mulher. Olha o que a mulher dizia: ele me disse tudo quanto tenho feito. A fonte se abriu.
Que tipo de fonte é essa, pastor? A fonte de um testemunho. Escuta, Deus não está procurando um pregador melhor. Sim, Ele está usando nesse exato momento pessoas que apenas estão testemunhando daquilo que Ele tem feito na vida deles. Pastor, eu quero ganhar a minha cidade, mas não sei pregar. Não, você não está entendendo. Não é sobre pregar um sermão expositivo, bonitinho. É sobre um testemunho, irmãos. Eia, escute. Essa cidade vai ser impactada através do testemunho da tua vida. A sua escola vai ser afetada através do testemunho da sua vida. O seu local de trabalho vai ser afetado através do testemunho da sua vida. Peraí. Muitos samaritanos creram em virtude do quê? Da pregação da mulher? Não, do testemunho. Olha o tema da pregação dela. E ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Ela só diz assim: tem um profeta aqui e ele se diz ser o filho de Deus. Eu acredito, porque ele falou diferente, ele tocou diferente em mim. Venham. E aí os samaritanos começaram a ficar oriçados, cheios de fé e de confiança. Vamos! E eles começaram a ir até Jesus. Aí você entende porque Jesus falou: ergam os vossos olhos aí, ó. Eles estão vindo, os campos já estão branquinhos. E agora? É hora de colher. Eu oro para que Deus levante nessa casa evangelistas que entrem em becos e vielas, evangelistas das escolas, evangelistas das comunidades, evangelistas das empresas. Isso. Eu não sei pregar, pastor, mas você tem um testemunho? Você tem uma fonte. Se você tem uma fonte jorrando dentro de você, você tem um testemunho. Eu preciso terminar. Volta lá para o capítulo 8. Eu quero orar com você. Como eu amo o seu nome. Atos capítulo 8. Já estou terminando. Eu já estou terminando. Olha isso. Versículo 8. Atos 8:8. E houve grande alegria naquela cidade. Quem é Filipe aqui? A figura do ceifeiro. O evangelista, ele tem um encargo de colher as sementes maduras. Quem maturou a semente? Ele? Não. O Espírito Santo, lembra? E eu vou te enviar aos quebrantados de coração. Aí, meu irmão. Porque pode ser o maior evangelista do mundo, se não for o Espírito Santo a quebrantar o coração, não vai dar certo. Porque é Ele que quebranta o coração, Ele que convence o homem. Agora escute. Samaria está em alegria, festa. Eia, houve avivamento. Todo mundo sabe, é Filipe. Mas Filipe entende, eu estou entrando no trabalho de alguém. Alguém começou esse trabalho aqui. Foi uma mulher. Eita. Qual é o nome dessa mulher? Alguém pode me dizer? Historicamente? Existe algum relato? Não sei, talvez alguém que possa, sabe, até me ajude. Qual é o nome dessa mulher? Alguém sabe? Nem eu sei. A Bíblia só diz o que? É mulher samaritana. Sabe o que eu aprendo com isso? Me entenda uma coisa. Tipos de pessoas que são como fonte, que carregam um tipo de testemunho, irmãos, e que jamais se importarão que o seu nome seja conhecido. Escute, pastor Leandro, pastora Fabiana, não tentem promover o nome de vocês,
deixa que o nome de vocês se perca no nome da cidade. Qual é o nome do bairro aqui? Qual é o nome do bairro? Saracuruna. Ao ponto de alguém dizer: fala pastor Saracuruna, pastora de Saracuruna. Eu não sei, é o nome dela, não sei. É uma pastora aí que fica no dia das crianças, aí corre, ela tem um propósito de juntar brinquedo, de promover alegria. Eu não sei o nome dela, mas eu sei exatamente o que Deus usa ela para fazer. Eu sei qual é o propósito deles naquele lugar, sabe? Entenda uma coisa: as pessoas não vão te conhecer pelo nome, mas vão te conhecer pelo propósito de Deus na sua vida. As pessoas precisam te conhecer pelo propósito. Aí eu estava pregando esses dias lá no Chapadão, lá em cima. E eu falei isso, pastor Alexandre. Alguns não conhecem seu nome, mas assim, é o pastor do Chapadão. Porque esse é o teu propósito. O propósito é o morro, cara. O teu nome está se perdendo por aqui. Ninguém precisa levantar um outdoor e dizer pastor Alexandre Lima. Não, teu nome não precisa estar em outdoors, porque as pessoas sabem que há uma fonte que está jorrando aqui, um testemunho para a eternidade. E essas águas estão tocando a terra, e essas águas que estão amadurecendo a semente. Aí você entende agora porque Filipe passou? Você entende agora a alegria da cidade? Só que Filipe não foi o primeiro, ele estava apenas cooperando. Repita comigo: Jesus passou como uma expressão do profeta, abriu uma fonte, que é aquela mulher, que não era uma grande pregadora, mas já carregava um testemunho. Depois que Jesus passou como expressão do profeta, agora Filipe está passando como uma expressão evangelística. E aí, parou de passar a gente? Lembra que eu falei? A gente só coopera porque tem sempre alguém passando, porque a obra não para. Olha isso, olha isso, olha isso. Ainda no capítulo 8 de Atos, o versículo 14, me acompanha. 8:14. Achou aí? Atos 8:14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria o quê? Recebeu a palavra de... Samaria ouviu a palavra de Deus. O evangelista Filipe passou por lá. Olha o que diz o texto. Ainda no versículo 14: enviaram-lhe quem? Pedro e... Quem era Pedro e João? Os apóstolos. Eia, olha isso, olha isso. O reino de Deus funciona assim, irmãos. Expressões ministeriais que vão passando. Escute: enviaram os apóstolos. Por quê? Versículo 15: os quais, descendo para lá, oraram por eles, porque ainda eles não receberam o Espírito. Entenda uma coisa: não tem como ser fonte sem o Espírito. Eles só tomaram a água. Ei, salvos. Eia, salvação, Cristo. Eia, Cristo cura. Se alegraram, foram curados, foram libertos. Mas espera aí, o propósito não é só saciar a sede. O propósito maior é se tornar o quê? E como ser fonte sem o Espírito? Eia, olha isso. Versículo 16: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. Versículo 17: então os apóstolos lhe impuseram as mãos, e estes recebiam o quê? Em outras palavras, vocês estão recebendo, agora vocês estão se tornando também uma fonte. Irmãos, antes de querer ser qualquer tipo de expressão ministerial, honre como sendo uma fonte.
Antes de ser um grande pregador, aprenda, eu sou uma fonte. Talvez eu não tenha uma grande palavra, mas eu tenho um lindo testemunho que eu carrego, Cristo. Não tem, quando Jesus prega para o paralítico no capítulo 3, Jesus não, Pedro e João, eles não preparam um lindo sermão, eles só dizem, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso você só pode dar aquilo que você tem. E se você é cristão, você também é uma fonte que testemunha. Entenda uma coisa, existem pessoas que você já está fluindo como fonte, e talvez ainda elas nem confessaram a Jesus ainda, mas fique tranquilo, a semente está ficando madura. Talvez daqui a algum tempo alguém vai passar por lá e vai colher essa semente. Ah, pastor, queria ser tanto eu, mas você também é participante, porque você é aquele que estava regando.